Oi, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E no vídeo de hoje eu vou falar como transformar os seus problemas em soluções. Fica no vídeo e assiste até o final. Tudo na nossa vida, tudo que nos acontece tem um lado bom. Só você começar a treinar o seu olhar para as situações. Eu não gosto de falar problemas. Eu falo desafios porque desafios o nosso cérebro entende que a gente vai conseguir superar. Então, entendendo que você tem um desafio para ultrapassar, para superar, a gente tem que ver o lado bom desse desafio. Não é algo tão simples de se começar a fazer, mas depois que você começa a praticar, se torna aquilo meio que automático. Todos os desafios que você passar pela sua vida, você vai conseguir de imediato ver o lado bom daquela situação. E eu vou falar para vocês um desafio muito grande que eu vivi dentro da minha vida na parte financeira. Mas antes, eu quero te dizer que sim, é possível a gente tirar o lado bom e sair de qualquer situação muito melhor do que quando a gente entrou. E eu falo isso com relação a dinheiro, com relação a relacionamentos, tanto familiares, quanto de amizades, quanto de relacionamentos amorosos, como de doenças. E é um assunto que pega muito mais todos nós quando a gente se depara com uma doença. Mas eu tenho casos reais, casos de pessoas próximas a mim, e o fato de surgir uma doença muito grave na vida dessas pessoas fez com que nascesse algo de bom ali dentro. Eu tenho duas situações reais que aconteceram com duas amigas minhas muito próximas. Uma delas está nesse momento passando por uma situação, uma doença. A outra foi a doença da mãe dela, da qual essa doença surgiu num momento em que, olhando para o outro lado, olhando para o lado bom, fez com que ela se aproximasse do filho, com que ela estreitasse aquela relação, uma relação de muitos e muitos anos que foi interrompida e que foi cortada. Mas assim, foi nítido para todos que estavam envolvidos, toda a família dela, pessoas próximas, e aquela doença da mãe dela fez com que a família se unisse e as pessoas envolvidas, né, os principais personagens dessa história, eles se transformaram a atitude e transformaram a relação com a família. Pulando para o exemplo dessa minha amiga que está atualmente com um problema de saúde inicialmente grave, porque os médicos não conseguem diagnosticar, porque sabem sim que, a princípio, o problema é totalmente da mente, mas é uma doença, o fato de não ter diagnóstico fica complicado de explicar qual é a doença. Mas, resumindo, é uma doença que está afetando o dia a dia dela, o convívio social e, claro, né, principalmente afetando bastante o emocional. Ontem nós estávamos juntos comemorando a vida dela e ela fez um pequeno discurso ali antes do parabéns. E eu vi assim como é importante a gente ter um olhar diferente com relação às situações. Ela, no pequeno discurso dela ali, ela falou que ela realmente está passando por uma situação difícil, uma situação complicada, enferma na vida dela, mas que tudo isso teve um lado muito bom, que foi o estreitamento da relação dela com o pai. Ela disse que, assim, que de toda a vida dela, ao longo da vida dela, ela nunca esteve tão próxima ao pai dela, ela nunca sentiu tanto carinho, tanto amor, tanto cuidado, tanto respeito, tanto zelo por parte do pai dela, quanto nesse momento da doença dela. Muitas vezes se precisa ter uma doença, ter algo grave dentro da vida da gente, para a gente conseguir tirar o lado bom de situações, a gente conseguir estreitar relacionamentos. Mas agora eu vou contar sobre a minha vida, vou dar um resumão sobre o que aconteceu com a minha vida financeira. Eu falo sobre finanças desde 2016, que foi a primeira vez que eu tive um contato mais profundo e que eu vi que era possível sim a gente mudar a nossa vida financeira através de atitudes diferentes. E eu comecei a aplicar e ensinar e falar para algumas pessoas próximas a mim. Fiquei 3 anos cuidando da vida financeira de uma pessoa
do meu convívio, e esses 3 anos ela teve um resultado, assim, muito, muito maravilhoso, que ela não teve ao longo de toda a vida. Eu coloquei toda a teoria ali na prática, na vida dela. A minha vida caminhava sim, mas eu não conseguia aplicar na minha vida. Na época eu não entendia por quê, e quando eu ia falar para as pessoas como deveria fazer, ia dar dicas, internamente eu achava aquilo incoerente com o que eu vivia. Porque a minha vida financeira, apesar de eu ter os meus desafios, não era igual à vida financeira das pessoas da qual eu ajudava, da qual eu orientava, da qual vinham falar comigo sobre determinadas situações. E aquilo sempre me incomodava, porque muitas vezes só quando tu tá num problema mergulhado nele, tu consegue entender bem o que a outra pessoa está falando, o que a outra pessoa está dizendo e quais são as limitações e dificuldades dela. Pois bem, a vida andou, o tempo passou e eu tive algumas mudanças na minha vida do qual impactaram muito a minha vida financeira. E eu vivi aquilo que as pessoas viviam. Tive um desafio muito grande na parte da minha vida financeira. Quando esse desafio chegou, eu me recordei muito bem do tempo que eu pensava que eu não conseguia entender algumas coisas que as pessoas me falavam, diziam e as limitações. E aí, como eu vivi aquele desafio muito grande dentro da minha vida financeira, eu consegui compreender muita coisa. Só que, claro, né, inicialmente eu não aceitava, fui muito relutante para saber que aquilo estava acontecendo comigo, e eu me perguntava todos os dias, por que comigo? Porque eu sei ensinar, eu sei que dá certo, e por que isso está acontecendo comigo? Fiquei algum tempo me debatendo com relação àquela situação, confrontando com aquela situação, até que fui olhar o lado bom, fui olhar a oportunidade dentro daquela situação que eu vivia. E qual era a oportunidade? A oportunidade que eu tinha era de colocar em prática o que eu ensinava, era de colocar em prática o que eu tinha aprendido. Não foi da noite para o dia, porque quando tu vai ensinar, quando tu vai falar, quando tu vai aplicar para uma terceira pessoa, é fácil. É que nem quando a gente dá palpite na vida dos outros. Vendo de fora é muito fácil, mas quando tu vai colocar em prática, é mais complicado. Então eu comecei a entender o que as pessoas me traziam, o que as pessoas me diziam, e realmente elas não conseguiam, que às vezes elas davam um passo para frente, 2 para trás. E aí eu disse, não, se eu conseguir por 3 anos mudar a vida de uma pessoa, eu consigo mudar a minha vida, sendo que eu vou poder ali ter a teoria e a prática, vivenciar aquilo com profundidade, para depois conseguir ensinar da melhor maneira possível, tirar todos os aprendizados que eu estou vivendo dentro dessa situação para ensinar as outras pessoas. E foi o que eu fiz. Eu mergulhei a fundo na minha vida financeira, colocando em prática a teoria, colocando em prática o que eu ensinava, fazendo muitos ajustes, vendo que muitas coisas que as pessoas vinham me falar realmente não fazia sentido. Na teoria é muito bonito, muito fácil, mas na prática é um pouco mais complicado. Então eu fui fazendo ajustes. Ainda estou nesse processo, porque cuidar da vida financeira é um processo contínuo, não é uma coisa que faz de imediato e nunca mais, até porque a gente quer cada vez ganhar mais, a gente quer adquirir coisas diferentes, a gente quer viver experiências diferentes, então é um processo contínuo. Eu ainda estou mapeando todo o processo dessa mudança, mas é algo incrível quando tu tem propriedade para falar, isso dá certo, isso não dá certo. Então eu posso dizer para você sim, que é possível a gente sair de qualquer situação, qualquer desafio que a gente esteja enfrentando, basta a gente ver as oportunidades dentro daquela situação. O que eu posso fazer diferente? Como eu posso sair daqui? E eu faço muito como se as situações que eu vivo fosse de uma terceira pessoa. Qual é o conselho que eu daria para uma terceira pessoa? E aí, se eu parar para pensar, eu acho que eu daria esse conselho seria muito bom. Eu vou lá e coloco em prática o conselho que eu daria. E agora eu te pergunto, qual é a situação, qual é o desafio que você está passando hoje? Dentro desse desafio, qual é o lado positivo dessa situação?
Qual é a oportunidade que você tem para sair dessa situação? A minha era eu conseguir colocar em prática aquilo que eu ensinava e conseguir levar adiante a mensagem que é falar sobre finanças de uma forma diferente. E qual é a sua oportunidade? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilha com alguém que você pode ajudar e deixe aqui nos comentários sugestões de conteúdos para um próximo vídeo e até o próximo vídeo.